Imagina a cena. Cirurgia, sei lá, de apêndice, a pessoa amarrada gritando de dor. Acontecia mesmo? Vi até um comentário num TikTok sobre isso. Nossa, que coisa horrível de pensar. Pois é. Mas aí, lá por 1846, surge o éter etílico e, ufa, revolução total na medicina. Mudou tudo, né? Exato. E hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo justamente deles, os éteres. Um universo bem maior do que só anestesia, chegando até em materiais super avançados. Legal. Para esse papo a gente olhou um monte de coisa. Esse vídeo que viralizou sobre anestesia, uns slides de química orgânica, ficha de segurança do éter etílico, e artigos sobre uns tipos mais específicos, tipo PIC e éteres coroa. Fontes variadas, bom isso. A ideia é, assim, entender o que são esses éteres, como funcionam, onde a gente encontra eles, medicina, indústria, natureza e, claro, os cuidados que precisa ter. Perfeito. Vamos lá então. Começando pelo básico. O que é um éter? Bom, quimicamente falando, é um átomo de oxigênio ligado a dois grupos de carbono. Aquela fórmula geral RO-R'. O oxigênio fazendo uma ponte, né? Isso mesmo, uma ponte. E essa ligação carbono-oxigênio-carbona, ela não é reta. Tem um ângulo ali, algo perto de 110 graus, mais ou menos. Isso dá uma polaridade baixa para a molécula toda. E o que isso significa na prática? Como eles são? Geralmente são líquidos, sem cor e bem voláteis. Evaporam fácil. E tem um cheiro bem característico que muita gente associa logo ao éter anestésico. Aquele cheiro de hospital antigo. Tipo isso. E eles fervem numa temperatura assim, entre os alcanos e os álcoois de peso parecido, e não curtem muito água, não misturam bem. Entendi. E para dar nome, tem o nome oficial e o mais comum, né? Tem. O oficial da IUPAC, você pega o grupo menor, coloca oxi e depois o nome do grupo maior. Tipo, metoxietano. Metoxietano. Um pouco técnico, talvez. No dia a dia, é muito mais comum ouvir éter e os nomes dos dois grupos. O mais famoso, éter dietílico, ou éter etílico, como também falam. E esse aí, o éter dietílico, foi o cara da revolução na anestesia, né? 1846. Exatamente. Primeiro o anestésico geral que funcionou mesmo. Um salto absurdo para a época. Além de anestesiar, relaxava os músculos, facilitava muito a cirurgia. Incrível. Mas imagino que não seja só maravilha. Tem riscos, né? Muitos. O éter dietílico é super inflamável. A ficha de segurança é clara, categoria 2 de perigo. Tanto o líquido quanto o vapor. Categoria 2? E o ponto de fulgor? O que é isso? Ponto de fulgor é a temperatura mínima em que ele libera vapor suficiente para pegar fogo se tiver uma faísca. E o do éter é, pasme, menos 40 graus Celsius. Peraí, menos 40? Negativo? Ele pega fogo no gelo, então? Basicamente, sim. O risco de incêndio ou até explosão é altíssimo. Fora isso, ele irrita a pele, os olhos, se respirar. Nossa. E tem mais um detalhe importante. Aqui no Brasil ele é controlado pela Polícia Federal. Controlado? Por quê? Porque infelizmente ele é desviado para ser usado na extração de cocaína. Então tem um controle bem rígido para comprar e usar. Entendi, complexo. Mas apesar dos perigos, ele ainda é usado como solvente, certo? Para dissolver óleos, gorduras. Sim, ainda tem seu uso industrial como solvente para coisas mais apolares. Mas a família é grande, tem outros éteres solventes bem comuns, tipo o THF, o dioxano. THF eu já ouvi falar em laboratório. Pois é, eles são bons porque não reagem muito fácil. São mais estáveis, o que ajuda em certas reações químicas. E tinha o MTBE também, colocavam na gasolina, lembra? Para aumentar a octanagem. Isso, MTBE. Ajudava na octanagem e diziam que reduzia a poluição de CO. Mas depois vieram as questões ambientais, contaminação de água, acabou sendo banido em muitos lugares. É verdade. E saindo da indústria, na natureza a gente encontra éteres? Com certeza. Em aromas que a gente conhece bem. A vanilina, que dá o cheiro da baunilha. Baunilha adoro. O eucaliptol, do eucalipto, são éteres. E tem exemplos mais, surpreendentes, como feromônios de insetos. Feromônios? Tipo para comunicação química. Exato. A periplanona B, por exemplo, é o feromônio sexual da barata americana.
É um éter. E a potência disso é absurda. Absurda quanto? Tão potente que, em teoria, alguns miligramas seriam bastante para atrair, sei lá, bilhões de baratas. É uma sensibilidade química incrível. Uau, que loucura. Bom, e tem uns éteres que formam anéis, né? Os tais epóxidos. Isso. São éteres cíclicos, geralmente um anelzinho bem pequeno com 3 átomos. 2 carbonos e um oxigênio. Um triângulo, praticamente. Exato. E esse anel pequeno é muito tensionado, sabe? Quimicamente falando, ele está sob estresse. Isso faz com que ele seja bem mais reativo que um éter normal de cadeia aberta. Ele meio que quer quebrar, se abrir. E a gente usa essa reatividade toda. E como? O óxido de etileno, que é o epóxido mais simples, é um produto químico industrial importantíssimo. É matéria-prima para fazer um monte de coisa. Fibras como poliéster, detergentes, cosméticos e as famosas resinas epóxi. Cola epóxi, aquela super forte. Essa mesmo. Aquela força vem da reação de abertura desses anéis de epóxido. E falando em anéis, mas agora maiores, tem os éteres coroa. São umas moléculas bem especiais. Éteres coroa? Por que esse nome? Porque a estrutura deles é um anel grande, com vários átomos de oxigênio espaçados, e olhando de cima, lembra uma coroa. O legal é que o buraco no meio dessa coroa tem um tamanho específico. E para que serve esse buraco? Para capturar íons metálicos. Funciona quase como uma chave numa fechadura. Cada éter coroa tem um tamanho de cavidade que se encaixa perfeitamente com um íon específico. Tipo, um para sódio, outro para potássio? Exatamente. O 18 coroa 6, por exemplo, tem o tamanho certinho para abraçar um íon potássio, o K+. Já o 15 coroa 5 é perfeito para o íon sódio, Na+. Essa seletividade é incrível. Nossa, que precisão. E onde se usa isso? Em várias áreas. Ajuda a dissolver sais em solventes onde eles normalmente não se dissolveriam, atua em catálise, no transporte de íons através de membranas, até em sensores químicos. Foi uma descoberta tão importante que rendeu o prêmio Nobel para o Charles Pedersen. Uau, Nobel. Química de ponta mesmo. E já que estamos falando de ponta, tem um tal de PIC. É um polímero, né? O que ele tem de éter? PIC é a sigla de poliéter-éter-cetona. Veja só, tem éter 2 vezes no nome. É um plástico, mas não um plástico qualquer. É um termoplástico de altíssimo desempenho. Alto desempenho como? Ouvi falar que compete com metal. Compete mesmo. A estrutura dele é cheia de anéis aromáticos ligados por funções éter e cetona. Isso cria um material super estável, ultra resistente. Resistente a quê, por exemplo? Olha, ele aguenta temperaturas extremas, tipo de -60 até uns 260 graus Celsius. Tem resistência mecânica absurda, resiste a produtos químicos, a radiação e ainda por cima é biocompatível, o corpo não rejeita. Caramba! Biocompatível e resistente assim? Onde usam esse super plástico? Em situações bem exigentes. Indústria aeroespacial, sabe? Peças leves que aguentam o tranco, serve até como lubrificante sólido no espaço. E na medicina, está sendo uma revolução. Na medicina? Sim. Em implantes ortopédicos, implantes de coluna, ele está substituindo o titânio em algumas aplicações. É forte como metal, mas mais leve e sem os problemas de imagem em ressonância magnética, por exemplo. O PIC meio que borra a linha entre plástico e metal. Impressionante. Que variedade! Do éter superinflamável lá do começo até esse PIC. Exato. E por isso, né, com qualquer éter, mas especialmente com os mais voláteis, como o dietílico, todo cuidado é pouco. Ventilação sempre, usar luvas, óculos, máscara se precisar. Equipamento de proteção, né? Fundamental. E guardar direito, longe de calor, de faísca, de qualquer coisa que possa iniciar um fogo. Bom, que viagem a gente fez, hein? Saímos lá do anestésico que mudou as cirurgias, passamos por cheiros de baunilha e eucalipto, pela comunicação das baratas, Pelas colas super fortes. pelas moléculas que agem como coroas seletivas, até chegar nesses superpolímeros que desafiam os metais. E pensar que tudo começa com aquela ligação simples, né? Carbono, oxigênio, carbono. É a beleza da química, né? Uma funçãozinha ali, o éter, ROR, aparentemente simples, mas que dá origem a uma diversidade imensa de compostos e propriedades.
Fundamental em todo canto, na natureza, na indústria, na tecnologia. Fica até uma provocação por final, né? Se a natureza usa éteres para comunicação química com essa potência toda e a gente consegue criar éteres coroa com essa seletividade absurda para íons, o que mais essa química da ponte de oxigênio pode fazer? Boa pergunta. Será que no futuro a gente vai ter, sei lá, medicamentos entregues com precisão atômica ou sensores para o meio ambiente ultra sensíveis? Tudo baseado nessas estruturas de éter? Fica aí para a gente pensar.